Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e agora um programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre trazendo muitos convidados especialíssimos aqui pra gente tratar do tema. Hoje vamos começar o episódio de um jeito diferente, que eu tenho duas erratas pra fazer. Episódio número 62 com Daniel Ganjamin, a gente aqui na empolgação, eu acabei chamando o Fernando Sanches, que é o irmão dele, baixista do CPM 22, de Fernando Eu Rocha, porque esse é o nome que tá salvo no meu WhatsApp, que o Fernando é quem comanda lá a nave do estúdio Eu Rocha. Então fazendo essa errata e aproveitando também, no episódio número 63 com Melanina Jazz, a gente falou do apagão de Detroit, mas na verdade a gente queria falar do apagão de Nova York. Tem um documentário chamado New York 77, The Coolest Year in Hell, que conta a história desse apagão e como as coisas foram se desenrolando a partir desse evento. Vale a pena dar uma conferida. E agora sim, começando de verdade o nosso episódio número 65, vamos ter que dar a escalação completa da banda, que tem Amanda Telles, Cris Escabelo, Cuca Ferreira, Daniel Nogueira, Daniel Verano, Douglas Antunes, Marcelo Dvorek, Pedro Regada e Valentina Cury na formação. Esse é o Bexiga 70, banda de música instrumental paulistana, da cena paulistana dos anos 2010. A banda que tem ali o seu QGzinho ali na rua 13 de maio, número 70, no bairro do Bexiga, e aí por isso recebeu o nome de Bexiga 70. A banda que já tem 4 discos gravados e ao longo da sua trajetória que foi mudando a formação e tal, novas influências, novos integrantes foram modificando e dá para acompanhar pela discografia esta evolução musical. Aconselho muito. Lembrando que todo episódio, e esse não poderia ser diferente, sempre é gerado uma playlist através do papo com os artistas e músicas que vão sendo citados. Então no seu player de streaming preferido você vai lá, encontra o link para essa playlist e na sequência você vai ouvir o papo que recebeu aqui nos estúdios do Brasil de Fato a Valentina Facuri, o Cuca Ferreira e o Marcelo Dvorek. Confere aí. Primeiramente agradecer a presença de vocês, muito obrigado por terem aceitado o convite. Cuca, Dvorek, que já são parceiro de longa data, e a Valentina que eu tô conhecendo hoje. Prazer. Muito obrigado, Bexiga 70. Obrigado pelo convite aí. Na casa. Vamos começar do começo. Banda de Malaica. Eu estava lá. Eu não era nem nascido. Eu não fui dessa banda, hein? Ah, o Marcelo não tava. Nesse não. aí. Ele entrou no segundo show. Eu não fui dessa banda, não. Nesse show tava só você e eu, então. Mas peraí, o show que eu fiz era... Não, você fez. Não, eu fiz já era o Marcelo, mas eu não fiz o primeiro show? Não, Não, acho que era o segundo foi o primeiro show do terceiro, Bexiga. cara. Foi o primeiro show do Bexiga, não foi? O nome de Exatamente. Bexiga, sim. Cara, assim, eu isso é vou verdade. chutar uma fanfic aqui, que eu estava com essa camisa no dia, cara. Porque assim, eu lembro de ter comprado essa camisa que naquela época não era tão fácil comprar camisas deste naipe naquela época. Vocês que não estão vendo, depois vocês procurem aí, joga no Google aí, com uma bela camisa. Então eu toquei muito com essa camisa, inclusive eu escolhi ela hoje a hora que eu tava saindo de casa pensando nisso. Eu falei, cara, eu acho que eu estava com essa camisa naquele show. Eu não vou dizer no Tapas. Não vou dizer que eu lembro da camisa, mas eu lembro demais de você nesse show ali, que eu não te conhecia, eu conhecia ali também. Então, aí que ele foi o primeiro show com o nome Bexiga 70. Com esse nome, a gente né? tinha feito um show antes. Isso foi 2010? Foi 2010. 2010. Deve ter sido outubro, novembro de no 2010. finado cara. Tapas, na finada Rua Augusta. Já aí vendo, né, cara? Quanta coisa aconteceu ali. Meu Deus. Cara, que foi um momento ali onde tava todo mundo muito sendo impactado, acredito eu,
né, pela coisa do Afrobeat e tal. Seriam talvez os anos dourados da internet, quando a internet ainda era um lugar onde você pesquisava coisa, você encontrava coisas que você não imaginava, e era assim, né, era aquela terra fértil. Ainda dava pra ter uma visão otimista da coisa. Né? Antes do advento do primeiro textão, que... Acho que a internet começou a acabar ali. O dia que escreveram o primeiro textão foi o princípio do fim. Quando começou a acabar o negócio. E foi uma época, assim, muito de descoberta, assim, acho que mundial, né? Do Afrobeat, muitas bandas aparecendo no mundo inteiro, tratando desse assunto. Obviamente não como uma cartilha, não como um passo a passo a ser seguido, mas todo mundo em alguma medida pegou alguma coisinha, pegou algum aspecto e foi influenciado de alguma forma pelo Afrobeat, né? Total. Eu acho legal você fazer essa relação com a coisa da internet, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Foi uma época que a gente começou a pesquisar a música de um jeito... Começou a aprender a pesquisar a música de um jeito diferente, né? Porque a gente não dependia mais de disco, de fita, de suporte físico para descobrir música, né? E eu acho que o resgate do Afrobeat, essa coisa de repente, um som que tinha sido feito 40 anos antes aparecer assim de novo, tem a ver com isso. As pessoas começaram a pesquisar e acharam aquilo e viram que era um negócio, pô, super interessante, que tinha a ver com o que estava acontecendo naquele momento, tinha um monte de mistura, tinha de tudo. Então era como se a gente estivesse ouvindo pela primeira vez um som que tinha sido feito nos anos 60 e 70, né? Acho muito louco isso. Você está ouvindo Cuca Ferreira. E isso aconteceu com muita coisa que a gente acabou descobrindo pela internet, né? Eu tô falando isso também, não pensei isso de bate-pronto, não. Não sei se vocês lembram disso, mas eu acho que foi isso, 2010 ou 2011... o Metá Metá e o Bexiga 70 foram capa do Guia da Folha. Não, cara, Cara, é outro... Que série foi essa, bicho? É o Antigo Testamento, né? Da música de São Paulo. Tinha jornal. Tinha até jornal, Que doideira, né? Não, e você saía no jornal, fazia diferença, cara. As pessoas iam no show e tudo. Era um lance, assim, né? Pô, era um negócio importante pra caramba. Que saudade, né? Quando você não precisava ser seu assessor de imprensa, produtor, promotor. Influenciador. Né? Porque as pessoas entendiam do que faziam e cada um fazia a sua parte, né? Valentino não tinha nascido, não sabe do que a gente tá falando. Que não vivi, né? Já comecei essa demanda toda. Tá rolando o baile da saudade aqui da gente. Não, daqui a pouco vamos começar a chorar, vai ser outra coisa. Os tiozinhos do instrumental. Exatamente, é bom cara. demais. Mas é interessante, né? Interessante pro mau sentido, como muita coisa mudou. E também num momento, eu acho que de muita efervescência da noite, eu acho que talvez o último momento de efervescência da noite, assim, né? Do centro, antes desse movimento bizarro de gentrificação, a Rua Augusta, né, deixando de ser o que sempre foi, a Vila Madalena deixando de ser o que sempre foi. Tantos lugares que tinham... Uma coisa assim, sem romantismo, né? Tinha muito lugar pra tocar. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A gente se ferrava, era do mesmo jeito. Tinha que carregar ampli, tinha que dividir a bateria, 2, 3 pra carregar a bateria. Equipamento ruim. Ruim, os cabos pipocando. Dono de casa dando calote. Mas assim, tinha lugar pra tocar e a gente podia... Que era um negócio tão importante, cara. A gente desenvolver isso no dia a dia, na prática, né, nas vivências. Não, e a gente fez mini temporadas, cara. A gente fez tipo Berlim. Sei lá, uma vez por semana durante 5, 6 semanas seguidas. Não, e ainda de aquele que tinha na Pedro Táxi ali, que era do era Bruno. Cabu. Fizemos também, não sei, temporada lá toda quinta-feira. A Serralheria, né? Saudosíssima Serralheria. Que era o melhor lugar de São Paulo. A Serralheria continua dá vontade de chorar. Essa Mas, cara, sabe que eu lembrei que existia uma coisa chamada Cena Paulista. Cena paulistana, na verdade. Ou vocês acham que eu inventei isso? Pela cara que vocês estão me olhando. Não. Não, porque é isso, existia uma coisa da música que se fazia em São Paulo naquela época e tal, que era, né, um monte de galera, Metá, nós, e mais uma porrada de gente, né? A Tulipa, Léo Cavalcante, não sei o que hoje em dia cada um foi pros seus patamares aí, né? Mas existia um negócio que a gente se identificava com uma galera, assim, né? Que tava circulando nesses lugares aí. Cara, num episódio não muito pra trás aqui,
conversando com o Daniel Ganjamin, Uhum. a gente tava falando justamente disso, porque hoje é isso, você é o CEO da sua conta de Instagram, né? Isso. Você é gestor da sua própria carreira, então tudo ficou muito individualizado. Uhum. Eu quero ver agora, 2025, alguém ser louco ou corajoso o suficiente pra montar uma banda com 10 pessoas. Deus me livre. Nem eu. Né? Porque é isso, você Total. tem que dividir, e aí tudo tá quantificado demais, né? Uhum. Isso eu acho que é das coisas mais negativas, é o tanto que tá quantificado de... Pô, se você... quantos seguidores você tem na sua conta pessoal? Você tem 5 mil? Pô, não dá pra juntar comigo que tem os 50 mil, Uhum. e aí com o cara que tem 1 milhão, então esquece. Isso. Nossa. Então já não é mais sobre essas afinidades, né? Muito sobre... Endureceu, sobre né, cara? números, Porque né? exatamente, tudo foi reduzido a número e assim, você vê, por exemplo, o próprio Spotify aí que recebe tão bem este podcast, mas ele não tá preparado pra banda, por exemplo, na hora dos créditos, tem que ficar botando o nome uma de todo loucura. mundo e não sei o quê, então, porque tudo leva pra individualização mesmo, assim, né, dos artistas, tudo, né, na nossa vida a gente é empurrado pra si. Inclusive Não, a e- cena, nossa, né? Que a cena hoje em dia é muito mais de artista solo do que de bandas, né? Sim. Nessa época que a gente tava falando, tinha muita banda, né? A gente dependia muito de ser banda, porque ninguém sozinho conseguia movimentar viabilizar nada. um Exatamente. um Então, negócio. né, era os seus amigos com meus amigos, que a gente levava lá, chama a mãe, o pai, o primo, o É. namorado, namorada e pronto. E Tá divide feito, tudo igual. tá e feito o vamos primeiro nessa. show, pelo menos. Um show a gente garante que a gente vai fazer. Exato. Total. É mesmo. É, e tem, cara, essa doideira, né? O Spotify tem isso, por exemplo, quando a gente coloca ali o Metá, por exemplo, né? Eu, Kiko e o Jussara, a gente vira uma coletânea, porque são muitos artistas, então não é um exatamente. artista só. Se existe uma entidade, né? Eu tô fazendo aspas voador aqui. Uma entidade chamada Metá e mais 3 artistas, são 4 nomes. E aí já não é uma. Aí já vira uma coletânea, ou seja, a gente não. O programa nem entende a gente não tem como a gente conceito vê, é do uma doideira, coletivo, cara. assim, né? Exatamente, é muito louco É isso, uma né? doideira, né, cara? Mas é louco que vocês quebravam a regra, né, cara? Porque vocês, assim como o Metá eram 3 artistas, o Passo Torto também eram Quatro, né? né? Então vocês, dessa galera de vocês aí, o Alto Clero aí da nossa galera, vocês já chegaram com Clero, CPF, boa né? definição. Não era só É, que CNPJ, né? naquela época nem tinha nome de clube da Encruza, que é uma coisa que veio depois, né? O nome, É, assim, né? isso, não, isso daí foi uma coisa que a gente inventou pra fazer um show, né? Mas, de juntar todo mas eu achei mundo, legal, enfim. porque no fundo era isso mesmo. Tem tem essa coisa colaborativa de... Todo mundo tava nos Né? projetos de todo mundo ali e tal, né? Que eu achava bem... Mas isso eu acho que é um grande denominador comum desses projetos dessa época, né? Total. Era uma coisa ali, a gente entendendo o final da indústria como ela era, né? A gente vendo os nossos sonhos todos irem por terra, ninguém ia ficar famoso, ninguém ia ter uma superestrutura e tal. E começando a entender um cenário, falar assim, tá, tem uma luz no fim do túnel que é a gente se ajudar, é a gente fazer as coisas coletivamente, desmonetizar essas relações todas, você grava no meu, eu gravo no seu, É isso. a gente faz um terceiro junto, e isso viabilizava, porque se dependesse de um cobrar do outro, ninguém ia sair do lugar. Total. Né? A gente só ia pagar imposto, porque no bolso mesmo não ia entrar nada. Verdade. Então eu acho que isso foi uma marca daquele momento ali que todo mundo tava entendendo isso, e o quanto era importante a gente colaborar e tal. E tinha esse sentimento de pertencimento mesmo, eu acho. Cara, sim. Né? Da gente se sentir parte de uma turma, assim. Mesmo eu que nem tava vindo da música naquela época, assim, quando eu caí no Bexiga e vi aquele movimento todo, falei, cara, isso aqui é uma turma, cara, sabe? E é legal porque na época eu lembro que eu lembrava muito da coisa dos anos 80, do movimento independente que tinha tido, o Lira Paulistana e tal. Que era essa coisa de que o som nem era parecido dos artistas, assim. Exato. Tinha pessoas fazendo coisas muito diferentes. Exato. O que era comum era o jeito de fazer. E é Exato. isso que unia a turma, assim. E isso eu achava muito bacana, assim. E acho que a gente viveu isso naquela época, assim, Sim. cara. Pra valer, assim, tal. Com de novo. certeza. Valentina, onde você estava em dezembro de 2010, que eu quero saber. Nossa, tava lá com meus 12 anos. Ah, mas já tava tocando, tava nos movimentos, essas cenas que vocês falam já com uma consciência clara, eu era uma criança dormindo nos camarins, assim. Porque meu pai é trombonista e, tipo, ele viveu muito isso, assim, de estar em bandas dentro e a gente ia umas turmas e ia por São Paulo, eu com ele, nas madrugas, fazia 3 bailes na noite. Eram umas doideiras, assim. E que eu tenho flashes dessas vivências, assim, desses vínculos, né?
A galera ia em casa, tocava, ficava o dia inteiro ali, tipo... Hoje em dia é muito difícil fazer uma parada dessa, assim. Tanto que eu acho que eu sou meio... sem saber, uma coisinha meio resistência. Porque eu tô em 3 bandas instrumentais de 10 pessoas, assim, tipo... Putz, Valentim. E a terapia tá sabendo disso? Nem tô fazendo terapia, ela me demitiu. Quais são as outras 2 bandas? Oroiá. Oroiá, sim. E a outra chama Sonhos de Lundu. É uma parada de choro, assim, também, que tem uma pesquisa de choro de compositores pretos e tal. Também fez Big Band. E aí já começa chorando, né? Porque já tem um tempo, mas ressurgiu, assim, há um tempo. Oroiá que também tem um pezinho nessa pesquisa da música africana, super, também, né, tem essa influência toda. O outro vou dar uma pesquisada. E agora, desculpa a indiscrição, quem é o seu pai? Renato Farias. Ah, conheço muito. Mas... Demais. E aí me conta uma coisa que agora eu vou jogar esses malucos aqui na fogueira. Entrar numa banda de 10 pessoas, uma banda que já existe, como que funciona isso? Como que é o dia a dia? Porque uma coisa que muito me interessa nessas dinâmicas de grupo grande, como são os processos de criação, como é fazer parte de um todo e ao mesmo tempo preservar a identidade. O meu grupo grande, que é a Charanga é Sistema Democrático Cubano. Isso quer dizer? Democracia cubana. Então, assim, eu não sei como que é. Me conta um pouco da experiência aí que eu quero saber. A primeira pessoa que me falou sobre o Bexiga não foi o Marcelo. O Marcelo que me mandou a mensagem oficial. Mas eu fui na casa do Rômulo, que é o percussionista fundador, e também Nardes. uma das grandes cabeças da pesquisa da parada, né? Eu fui na casa dele em um momento, ele veio uma zabumba X, a gente ficou acho que umas 4 horas conversando de tudo. E aí eu saindo do AP dele, fechando a porta do elevador, ele, te indiquei pro Bexiga, tá? Aí, pum, fecha a porta e eu, mano, nossa, uma informação que agora eu vou voltar, não vou, eu fui embora. Aí no dia seguinte o Marcelo dá o salve, assim, e eu começo a sacar um pouco mais, assim, porque na real eu tava numa pesquisa, estudando muita coisa mais originária, assim, tipo, escutando muito som indígena, muito som da Guiné, muito som do Senegal. E aí, quando eu fui sacando as coisas do Bexiga, trocando ideia com o Rômulo e começando a colar, eu comecei a falar, nossa, tipo, aplicar as paradas, né? Porque a pesquisa do Rômulo também tem muito esse berço. E eu tava meio bebendo disso, e quando eu vi, tipo, o Marcelo falava, não, porque minha linha de baixo aqui vem dos Dunum que o Rômulo trouxe lá do não sei o quê. Eu, pode crer, né? Comecei a ver, assim, paradas que são tradições, assim, sendo aplicadas no mundo moderno, assim. Então, pra mim foi, primeiro, aprender o repertório, foi muito massa, porque eu já aprendi muitas formas de aplicar aquelas paradas em sons que são para pessoas que não estão nessa brisa específica, nichada, de estudar a percussãozinha do oeste, enfim. A tribo vizinha. Tipo, enfim. E aí acho que é um processo que ainda está, assim, porque a gente conseguiu levantar um disco novo, que foi também numa parada que a gente tava se conhecendo, então, e com o tempo, assim, de, tipo, mano, a gente precisa compor em quanto tempo, Marcelo? A gente tinha Sempre menos do que a gente gostaria. Muito menos, tipo, nunca na minha vida, assim, tinha rolado aquilo. Mas também disco, quando ele embatuma, assim, também não é legal, né? Não, então é bom que ele seja na marcha, disco assim. Com muito bom. prazo, não funciona. Mas desculpa te interromper. Não, foi bom. Mas foi, enfim, foi o que foi, né? E aí saiu um disco catártico, assim. Na minha mente, muita coisa de todo mundo, eu acho que dessa primeira troca. E aí agora a gente fez um show de 15 anos do Bexiga, que aí retomou o repertório antigo que a gente nunca tinha tocado junto, né? E aí, de novo, resgatei, tipo, o lance de pegar repertórios antigos e localizando pesquisas que eu estava, enfim, que já passou no som do Bexiga. Então é uma parada de, tipo, aprender com as coisas que eles já tocaram, mas também colocar minha linguagem, minhas paradas, e aprender a criar junto, assim. É um processo que eu não sei se eu consigo descrever, assim, exato, a sensação, porque ela muda a cada dia. Cada lua que a gente se encontra, assim, parece que, pô, tamo brisando em axé. Beleza. Dia seguinte, esquece. Não. Eu chamo uns caras da Uganda ali, tá muito mais louco. Aí vai, bora.
Não, esquece. Aí, tipo, esse Esse- laboratório, né? Esse primeiro disco que você participou é o Vapor, Vapor. que é 2023. Exatamente. Fim de 2023, né? Fim de É 2023. isso? Não tem 2023, ideia. acho que Mas deve ser, não é do ano passado. Desculpa. Fim de 2023, é isso aí. Uhum. Então vamos pegar do Vapor pra trás, porque óbvio, né? Com a banda grande, são sempre 1000 questões. Inclusive tem uma pergunta aqui de uma fã que eu vou deixar pra depois. É sempre muito difícil manter um grupo muito grande, tal, troca. Chegam outras pessoas de outras gerações, por mais que ocupe, né, o mesmo cargo ali da percussão, que esteja tocando o mesmo instrumento, muda muito o som. Eu acho que, assim, a diferença, né, Mudou, né, cara, o som. né, do Vapor pro anterior, assim, eu acho que é uma maior guinada, assim, para outro lado que teve, né, do É verdade, Bexiga. cara. Mas eu acho que a gente demorou bastante, né? Deu muita cabeçada até a gente acertar essa formação nova. E eu acho que a gente deu muita cabeçada porque a gente ficou um tempo tentando achar gente que conseguisse tocar o repertório antigo como ele era. Uhum. Isso é um erro fundamental. Erro. É fundamental, assim, porque o Bexiga, também à custa de muita cabeçada, a gente foi chegando no processo de criação coletivo, que acho que se estabilizou mesmo no 3º disco, no 4º disco. E a gente depois entendeu, não, cara, a gente não precisa de gente que toque o que a gente já tocava, a gente precisa de gente que nos ajude a compor e criar o que a gente ainda vai fazer. Então ficou um bom tempo nesse processo, assim, e então é isso, a gente quis que as pessoas que fossem entrando, que se identificassem, ficassem afim e tal, ficassem afim disso, de chegar para dar ideia, para criar junto e, assim, traz o que é a sua história. E aí entrou a Valentina com a história dela, por mais que também tem um monte de coisa em comum com o Romulo, é diferente, porque é a história dela. Tá. O Regada, que é o tecladista que entrou, já vinha com... Aí foi uma mudança bem grande, porque ele era muito mais aquela tecladeira contemporânea nordestina do que aquela coisa clássica Rhodes, Hammond e sei lá, Moog. Ele vinha com outra parada, e a gente achou, pô, isso traz uma coisa nova pra gente. Então aí a nossa disciplina, deixa o cara trazer, cara, não vai censurar, deixa o cara jogar e ver o que vai dar. E acho que foi esse o processo pelo qual a gente passou e ainda estamos aprendendo, acho que agora, né, que a gente fez muito show junto, viajou junto, não sei o que, tá com uma cara mais nossa, assim, as pessoas já são mesmo da banda, já estão no processo, já estão inseridas. Mas até a gente chegar a essa conclusão que hoje falando parece simples, né, a gente apanhou pra caramba, assim, nisso. Assim. Não, eu sei porque eu já passei por esse processo, tanto estando na banda como sendo chamado, o novo integrante e tal, e sempre dá mais certo olhar pra frente, né? Pô. Sempre Senão você vai certo. ficar fazendo cover de você mesmo, nunca vai ser tão bom quanto as pessoas já exato, fizeram no passado, porque exato. foram elas que fizeram. Exato. E as pessoas vão cansar, o seu público vai envelhecer e vai morrer, cara. Não tem jeito, artisticamente, né? Hoje em dia, você segue o ensaio da terça-feira? Tá meio Porque eu lembro que, enfraquecido assim, de é uma coro, grande mas ainda tá lá. instituição, assim. Não, ele tá lá, o ensaio tá lá. O ensaio tá lá, só não A tem gente ninguém só lá não tá agora. lá. Inclusive, hoje estamos gravando aqui, hoje é terça-feira. Não, e já tá Quem rolando vai, mensagem, ô, e aí, quem não vai, né? Aí começa os dedinhos O levantados. Marcelo é resistência, ele tá com baixo aqui. Eu trouxe, porque eu já não vou voltar pra casa pra pegar o baixo. Cara, na verdade agora é um momento que a gente tá repensando o mesmo método de trabalho, até porque a gente é muito diferente, como a gente tava falando, do que a gente se identificava ali na tal da cena paulistana, que eu talvez eu tenha sonhado com isso, mas Não, aquele não sou eu fazer, não sou eu não, não. né? Não. Aquele fazer artesanal era inerente a ele e a gente pegar e inventar uma doideira doida e todo mundo se jogar e batalhar por isso sem mirar, não, puta, quanto você tá pagando por esse ensaio, como é que vai ser o cachê do não sei o quê. Eu acho que todo mundo fazia um pouco assim, cara, a gente tá fazendo e o fruto vai vir disso. E hoje em dia é diferente um pouco a relação até da galera, uma Valentina mesmo que tá chegando, eu imagino pelo que eu acompanho, que ela chegou no mercado de um jeito muito melhor do que o que a gente chegou. Eu tocava no Blackjack lá na Adolfo Pinheiro, lá em Santo Amaro, meu amigo, Deus me livre, entendeu? E eu ainda, eu sou não, e eu ainda não tenho, eu faço isso ainda. E às vezes me policio pra não fazer. Eu falo, eu tô indo pra essa roubada, não perguntei nada, porque é muito do jeito que eu aprendi a fazer som, entendeu? Vai fazendo. Né? Vai fazendo. Me chamou, eu quero ir, eu quero Sim. fazer som. Não tô pensando quanto que eu tô ganhando e tal. Não tô falando que você é uma mercenária, Valentina. Pelo contrário. Não, mas contrário. ela tá com o passe Mas a gente tá valorizado. agora tendo que
Vê se uma banda consegue ainda ter um ensaio semanal com 10 pessoas presentes e tal, porque o corre é outro, né? O mundo é outro, as contas são E outras. todo mundo tá mais velho. Tem E a mil gente coisas, já tá né? 15 anos mais cara, velho. das Sim, pessoas, banda é uma coisa assim, para jovens. E mesmo que queira Tipo também, brota um trampo, tá todo mundo tão meio lascado que os Total. trampos prioriza assim. Não dá pra você E não aí você vai falar trabalhar o pra quê, ensaiar. né? hein? A pergunta da fã Carolina Tenório. Oh, epa. aí. Como é a logística de agenda e quando precisa colocar um sub? Nossa. Eu nunca já botei Zé, isso. quer saber de que Pânico. Cara, Bicho, é meio que é natural, assim, porque na real agora a gente tem subs fixos. Né? O Doug Boni, que é o nosso trombonista, né? Estrelado. que virou o trombonista das estrelas. Ele é um cara que ele precisa muito de sub. Então já tem um sub que é o sub dele, que já é ele é mais da da banda banda do que ele, quase. Não, desculpa aí, Doug, não é isso. Não, mas é que o Pedro Sim. Pedro Moreira. que Moreira. tava tocando com a gente direto, ele fez as 2 últimas turnês no lugar do Doug. Então a gente já é tão íntimo e o cara tá tão em casa lá na banda que ele é um sub meio fixo. Isso tem algumas cadeiras que já tem seus subs assim, naturais. Assim. Então, durante um tempo, a gente realmente, se você olhar o histórico do Bexiga, por muito tempo, era raro, assim, ter sub, assim, nos primeiros anos, tudo. Todo mundo tava ali o tempo inteiro, tal. Depois Tirando é eu isso. que tava de sub no primeiro show. Mas isso que eu ia falar, cara. Tinha um conceito no começo, assim, já que vai ter que chamar um sub, transforma o sub em participação especial, cara. Saca? Chama alguém que não seria um sub, assim, que vira uma atração, assim, que tenta fazer disso uma história. Como começou a acontecer com mais frequência, fala, cara, isso não vai dar. A gente vai ter que ter uns caras meio já preparados pra estar o tempo Mas você inteiro. era sub do Cuca ou do Não, do Daniel? Daniel Nogueira. Porque eu tava nesse show aí, cara, eu pode lembro. Fiz o sub do Danny Boy lá no Tapas. Não, Com as caixas de som sensacional, cara. caindo em cima da Nossa bateria. Senhora. Não tinha retorno. Era uma maravilha, cara. É isso. Aí a gente morrendo de saudade. São os melhores cara. shows. Que tempo bom. Exatamente. Né? O show começando 2 da manhã. Né? Nossa, não tem mais saúde pra essas coisas, É cara. verdade. Ah, mais ou menos, vai já pras turnê. Também as casinhas inferno são as melhores experiências. Ah, sim, é. Mas 2h30 da manhã você já tá tendo que acordar pra ir pro Pra pegar o próximo. avião. É. Tem um negócio que me chamou um pouco a atenção desde sempre. Vocês têm que é o camisa 11 do Bexiga, que é o Vitor Rice. Boa. Né? O Vitor, que é o responsável pela mixagem de todos? Não, Não? na verdade, dos Dos três primeiros primeiros. 3. Os primeiros 3. Depois os outros a gente acabou fazendo com o Lenza. O Gustavo Lenza. É. Mas quem deu a cara do som do Bexiga, nesse sentido, foi o Vitor, assim, né? Ele De contribuiu fato, assim, muito, demais, né? E é um demais, tipo de cara. mixagem muito característica. Para quem não entende esse linguajar um pouquinho mais técnico, a mixagem, se você for pensar assim na música como um prato de comida, a mixagem é o equilíbrio Exatamente. entre cara. os elementos ali. É quanto de tempero vai, para quanto De carne, de o ácido, a arroz, gordura. meia cebola para esse tanto de feijão. Então, isso é a mixagem. É a cara que a música vai ter no fim das contas. Tem algo ali muito característico do Vitor. Talvez, assim, eu não tô dizendo isso, pelo amor de Deus, ninguém vai entender mal. Não tô falando isso pejorativamente, pelo contrário. Tem algo um pouco mais pop, super. entre aspas. Obviamente, dentro de um conceito do que é ser instrumental, um trabalho instrumental que não é, né, por essência, não é algo muito não é pop. uma coisa de... Né? Mas de ter uma roupagem um pouco mais talvez radiofônica, né? Eu acho que tem uma pressão ali no som que... Nas coisas do Vitor? Eu acho. Não, eu acho que tem uma coisa... Aí eu vou falar do nosso lado aqui, meu e seu, dos sopros, porque eu sinto muita dificuldade de achar mixadores que sejam bons de sopro. É muito difícil. Cada um Porque fala a isso do galera seu instrumento, né? Mas, cara, eu acho assim, ó, como a música pop é dominada por baixo, bateria, guitarras, vozes e teclados, a galera que vai mais nessa onda é boa nisso. Quando tem que pôr cordas, sopro, você vê que... Complementos, né? Só que no caso do Bexiga, o sopro não é o complemento. O sopro é o cantor. São os vocalistas. Porque as melodias estão ali no sopro. Então, essa percepção, assim, e conseguir achar um equilíbrio nesse sentido, acho que aí foi onde o Vitor brilhou. Quando eu ouvi, falei, nossa, cara. E porque o cara é um baita de um músico, antes de tudo. Sim. Assim. É um baita baixista, escreve, tem uma formação musical super completa, assim. Então ele sacou, e ele tá muito acostumado, acho que com som, principalmente coisa jamaicana e tal, ele tá muito dentro disso, assim, né? Sim.
Talvez o radiofônico venha da coisa jamaicana, hein? Não sei. Né? Não, radiofônico eu quero dizer assim, num sentido... Deixa eu ver... Bem acabado, assim, não sei. Não, isso com certeza, né? Eu acho que tem um primor ali, tem uma coisa, né? Tem um verniz legal ali na coisa, né? O som é brilhante. Eu tô tentando falar de um jeito aqui que quem tá ouvindo a gente que não é músico vai entender. Num sentido assim, se você pega um disco clássico de jazz, por exemplo, né? Se você pega, sei lá, Kind of Blue, é um disco que você ouve o disco como se você estivesse ouvindo aquela banda ali num lugar pequeno, meio quase acústico. Então, assim, tem muita dinâmica, tem hora que o som cresce muito, tem hora que você tá chegando ali perto do limite do silêncio. Tem essa coisa, tem essa respiração toda. A coisa do radiofônico, do mais pop, que eu quero dizer assim, a música pra tocar no rádio, que ela é uma paulada do começo até o final. Ela tem um pouco menos de dinâmica, ela tá sempre, né, batendo sempre forte. Na pressão, né? Não tem essa coisa, essa dinâmica que vai lá embaixo, que fica tranquilinho, depois sobe. Mas o play é assim, né? Mas acho que isso teve a ver um pouco com a história, o jeito que a gente se comportava ao longo da história. Porque, pelo menos na minha leitura, assim, o Bexiga no começo, até o primeiro disco, o primeiro disco veio muito rápido, né? Foi no primeiro ano da banda, a gente gravou o primeiro disco. A gente emulava talvez uma banda de pessoas mais velhas e cabeça feita e tocando pra trás. Hoje em dia a gente ouve aquilo e fala, nossa, vou dormir, entendeu? Então o disco todo pra trás, todo soando mais assim, pé no chão e tal. E aí o Vitor encaixou perfeitamente com isso, porque o Vitor gosta dessa linguagem, né, dos ska, velho, das coisas da Jamaica e tal. Então ele já virou nosso parceiro automaticamente nisso. No segundo disco, a gente já desencanou desse negócio e falou, a gente é uma banda de paulistano neurótico, entendeu? Vamos tocar tudo a milhão e meio heavy metal, assim. Então o segundo disco é super porrada, assim. E o Vitor já tava com a gente, já tinha entendido completamente o som. Então eu acho que tem esse caminho do jeito que a gente se comportava e da entrada do Vitor que conseguiu abarcar, assim, nosso som. Tipo, o primeiro disco a gente gravou todo mundo na mesma sala ali do Tractana, todo mundo junto, com todos os vazamentos, e com o Vitor querendo botar o clique no contra, e a gente desesperado, nunca tinha visto, você é louco. Ele falou, se é pra pôr clique, é no contra. Porque ele nem clique queria. No segundo disco a gente subiu os sopros, isolou os sopros. O terceiro acho que manteve os sopros isolados, e o quarto a gente quis justamente romper com isso, daí já não era mais o Vitor que tava com a gente, e foi o Lenza que a gente quis fazer um disco mais de estúdio, gravando coisa separada e tal, não sei o quê. Com overdub, que a gente nunca tinha feito. Então eu acho que o som do Vitor até o terceiro disco, cada disco é de um jeito. O primeiro soa muito diferente do segundo, que soa bem diferente do terceiro. E o Vitor, ele entendeu ali no começo, assim, e falou, saquei o que esses caras querem. Daí foi indo e criou o som do Bexiga dos 3 primeiros discos, que meio que definiu, assim, o jeito que Sim, soa. e porque também aí já falando aqui porque também tem uns musgos, né? Tem o pessoal da classe que ouve a gente. Tem um ditado que um camarada meu mais velho, muito mais sábio do que eu, falava pra mim, que é Pro Tools não é Jesus. A mixagem começa no arranjo. Total, né? Totalmente. Então, também, você não vai arrancar um negócio que não tá ali. É isso. Né? O som precisa metaleiro estralando e tal, e vai tocar um... Exatamente. Não vai sair assim na mixagem, né? E a gente sempre se debateu com essa questão, na verdade, porque a gente sempre se achou uma banda muito mais de palco, de ao vivo, do que de disco, de estúdio, assim. Inclusive, no começo a gente ouvia, eu vi, sei lá, até de contratante, assim, eu vi o show, achei demais, quero contratar. Ainda bem que eu vi o show, porque eu ouvi o disco, achei Você vê a história do Peter, assim, lá do Roskilde, né? Quando ele foi pro Roskilde a primeira vez, ele falou exatamente isso. Ele falou, ainda bem que eu vi o show de vocês, porque eu ouvi o CD de vocês no carro, né, o CD ainda, do primeiro disco, e joguei o disco pela janela. Falar que merda, jogo Cara, fora. mas será que isso também não é uma sina de bandas instrumentais? Capaz, cara. Porque eu sinto que toda banda instrumental, e aí vou dizer assim, aí vou defender a minha classe, uma banda instrumental que tem no seu DNA ser uma banda instrumental, soa melhor no palco. Assim, eu acho que invariavelmente soa melhor no palco, porque eu acho que tem algo ali, tem algo da performance, dos solos, tem algo que é muito difícil levar pro estúdio, cara, de reproduzir difícil. Um solo, assim, que você ao vivo, você fazer no estúdio, muito difícil, você fazer com a mesma energia, assim. É muito difícil. E tem o interplay, né, também, assim, Claro. você tá ali na hora, enfim, vocês gravaram juntos, né, mas normalmente o disco tem muito isso de gravar separado, tá numa sala, não tá se vendo. Às vezes tá junto, mas não tá se enxergando, trocando de fato. Ali na hora do palco, eu acho que a gente trocar ali simultaneamente, assim,
se sentindo é uma parada, né? E tem o público, né? Tem que o é público. metade do negócio, né? Num show, É. o público é metade da magia que tá acontecendo ali, né? Tanto Sim, que você vai se o fazer um público show que não o vier público junto, tá né? devagar, é difícil de você levantar É difícil, a nave ali. É difícil. É. É difícil. Especialmente quando é um trabalho mais dançante, Exato. né? Muito arraigado numa coisa rítmica, Sim, claro. né? Porque o contrário dá pra você fingir, entendeu? Se você tá, sei lá, você tá fazendo um som cabeção, né? E a pessoa tá ali com a mão no queixo, ela pode estar achando bom, pode estar achando ruim. É. Não, e sei você o quê. consegue se Dançar- fechar ali no palco, né? entre os Dançar é um músicos e negócio. vai. Uhum. Isso é um negócio que eu assim, que a minha vida toda é dedicada a tocar pros outros dançar. A gente sabe que dançar não é um negócio que dá pra você fingir. É, Você não total. balança o corpo se você não tiver sentindo É de energia. verdade. Tem até total. o caos da Macedônia, né? Que a gente Pois foi é. tocar lá. E assim, totalmente um lugar totalmente diferente, né? Uma cultura totalmente outra. Eu, pelo menos, tinha carga de informação, assim, mínima. Aí a gente foi fazer o show, todo mundo bem frio, assim, né? Aí beleza, aqui é meio... A galera é mais contida, tá? A gente entrou no show, povo assim, dançando de formas bem loucas, assim, de nada do nosso rolê que a gente tá acostumado aqui, tipo, país totalmente afrodiaspórico, de corpos livres, pelvis soltas, né? Lá a parada eram espasmos aleatórios, assim, uma coisa muito doida. E aí o técnico de som falando super sério, assim, falando: vocês provavelmente não vão em nenhum país tão caloroso quanto a Macedônia. Aqui a gente é muito animado. E falando sério, acho que o Marcelo tava do meu lado. Você ouviu esse texto aí. É. Eu não sabia se eu tinha entendido direito ou não. Assim, eu fiz tipo, sim. Mas foi super legal, por outro lado, esse Mas foi comentário. louco, porque foi cara. o jeito, né? O cara tava falando, cara, a gente pirou e isso, como vocês viram, né? Total. Como vocês puderam perceber. Essa é a parada legal de fazer turnê. É. Você viajar e tocar pra pessoas de outras culturas, assim, ver como as pessoas reagem, né? Porque aqui a gente já sabe mais ou menos o que tem que acontecer. Total. Eu passei já também por uma situação parecida com essa, assim. Na Holanda, a gente fazendo um show na Holanda, que teoricamente, né, as pessoas falam, os países mais frios mais próximo, e não sei o quê. E que aí a pessoa não tem todo esse repertório de liberdade Pélvico. corporal, pélvica. Cara, tinha um sujeito que ele simplesmente ele deitou no chão e ele começou a rolar no chão de um lado pro outro e assim, não era nenhuma dança, era só assim, cara, tipo, preciso, performance, eu preciso fazer algo com o meu corpo aqui que seja muito livre, que Muito seja bom. Muito bom, E o né? cara ficou rolando no chão, cara. Era uma É doideira, massa. né? Ixi, imagina Porque as a pessoas charanga são agora. atravessadas mesmo, né? Com isso, assim. O instrumental é legal porque ele não tem uma informação, assim, É, não tem uma bula, né? mensagem. Não depende é. da pessoa entender a letra, né, cara? Isso aí é que muda muito. Eu acho. Tem isso tem muito a nosso favor. Já rolou alguma pressão, eu imagino. Externamente eu nem sei hoje se tem mercado pra isso, mas ou de repente internamente uma pressãozinha assim de ter alguém cantando na banda. Cara, no começo tinha uma coisa de que a gente ia marcar show, mas quem vai ser o convidado, né? Tinha muito essa coisa, assim, de... Principalmente por parte dos Dos contratantes. contratantes, que Punham tinham muito meio... a gente de banda de Não apoio, sei se é assim. preconceito ou medo ou verificação empírica mesmo, de que banda instrumental não ia encher a casa, né? Então tinha no começo essa pressão da gente levar cantor junto e várias vezes a gente achou legal mesmo, porque a gente fez, né, com já participações de vários cantores, já gravamos, assim. Mas teve um momento que a gente falou, não, cara, não tem, assim, é só a gente mesmo, se não quiser paciência, mas é isso, é o show. Senão também começou a ficar uma coisa de que a gente ia virar uma banda de acompanhar a cantora e a gente nunca quis isso, assim. Sem falar o trabalho que dá isso, né? Porque todo show é um show especial. Você tem que Exato, preparar você uma tem coisa que nova. Não é levantar ensaiar arranjo, repertório né? e Exato, play, fluidez do show, não. Puta, agora uma música nova que vai entrar fulano de tal hora. As pessoas não sabem, não imaginam que, sei lá, uma banda com 10 pessoas, com 4 sopros. É, isso. Né? Você tem que escrever a quantidade de partitura que você tem que gerar pra poder receber alguém Exato. cantando, desempenhando. Não é um negócio tão simples, não é vem aí cantar, não é não é, karaokê, né? Não é, exato. não é acompanhamento, né? Não é só acompanhamento. Cadê o cantor? não é piano O bar, acompanhamento piano tá bar aqui, do cadê? hotel. Não é isso, né? Mas é porque, sei lá, é algo que a gente já viu acontecer, assim, sem juízo de valor nenhum, mas algo que a gente
já viu e vê acontecer com banda instrumental, né? Sim, mas fixo sempre foi, o Bexiga sempre foi bem firme, assim, no seu conceito de ser instrumental, quase uma resistência, assim, Mas, e tal. e tem uma parceria legal ali, recorrente com a Luísa Liana. Foi logo antes da pandemia que a gente... Música de Selvagem, lembra do Música de Selvagem? Óbvio que eu lembro do Música do Então, que era o projeto do Arthur e do Chile, né, do Felipe Nader, que e o Amilcar e o Gui, a gente tocava também. Uhum. E eles fizeram um disco com cantores. Sim. E aí uma das cantoras era a Luísa Lian. Uhum. E aí, você era da banda. E eu né? era da banda. E quando eu vi, falei, nossa, cara, essa cantora aí é um vulcão em erupção, meu. A gente Demais. precisa criar um espaço para ela soltar essa energia toda. E aí eu falei, meu, você não quer fazer um negócio com o Bexiga? Mas aí foi um convite nosso para ela. Aí ela chegou com o Charles, né, que é o produtor dela, com uma música. Falou, tem essa música aqui, que vocês acham? Aí a gente achou demais. Aí gravou, fez 2 shows e veio a pandemia. Aí... parou todo o projeto, mas a ideia era fazer mais shows com ela, assim, e era o show dela e o show nosso, 2 shows juntos, assim, né? E a faixa é o Alumiou, né? Uhum. No caso a gente lançou o lado A e lado B, a o Alumiou. nossa música e mais Spotify aí que tem é essa aí no final, assim, mas foi meio por isso, assim. Cara, e assim, eu ainda fico assim muito fissurado, eu queria saber mais, assim, eu quero detalhes sobre esse processo de criação, essa vida, eu não sei nem como... 15 anos como é. Não. Eu sei até noneto, depois de 10 eu não sei quanto... Não. Putz, é mesmo. Eu não sei. Decané. Não pode Zé ser. Caneto não pode Não ser. pode ser. Se for, Tá errado. Se for, tá errado. se for, for tá não é errado. possível, cara. Eu vou chamar o VAR. Chama o VAR do professor Pasquale. Cara, eu acho que foi bem claro pra gente, assim, como que esse processo se desenhou, assim. Porque no começo, o Bexiga rolou uma fitinha, né, uma playlistzinha, que era assim, cara, tira essas músicas que a gente vai fazer um som por aqui, assim, que daí tinham as músicas do Fela Kuti e tal, e tinha uns outros negócios, assim. Tinha Budos Band. Budos Band, meio com essa cara. Como chama aqueles caras lá do Canadá? Da Soul Jazz Soul Orchestra. Jazz Soul Orchestra Jazz, também. Super legal. Aliás, Exatamente, não tem uma gravação perdida aí, lá no Tractana? Cara, Com capaz. você, viu? né? Comigo. Ah, Opa! com o tava Felipe nessa. Eu trouxe vocês aqui só pra gente falar de... Ele veio acertar a conta. Eu não tava nesse dia, então eu posso acerto cobrar de também. conta. É verdade, cara. tem Eu não me total lembro. razão. Eu não me lembro, mas eu não duvido. Não. Mas o negócio é assim, daí então a gente tinha um repertório que a gente tava tirando pra meio pra formar o som, né, nos ensaios e tal, e essas coisas. E aí nesse primeiro disco a gente cada um trazia um pouco de coisa. Ah, eu trouxe essa música, e daí a gente levantava o arranjo, fazia coletivamente o arranjo. Mas vinham músicas feitas nas casas de cada um individualmente que foram trabalhadas coletivamente. Acho que a partir do segundo disco a gente já passou a compor completamente coletivamente. A gente chegava lá e falava, e aí? Si bemol menor. Vai. 2, 3, push, e daí mandava som. Os arranjos, desde sempre compostos coletivamente. Sim. E em loco, assim. Mas aí, no princípio, as composições... Tem dono. Você vê o Tem dono. primeiro Se você disco, olhar nos créditos, tem lá, aparece música lá de as fulano, pessoas e fulano, tudo. fulano. Do e segundo tal. pra frente. Segundo ainda tem isso um pouco, No segundo mas a gente já foi adotou ficando assim, mais. fulano assim, e Bexiga 70, porque a gente começou a considerar que os arranjos eram parte da composição. Porque também não tem Sim. letra, cara. É, Então, porque não a gente tem fala, letra, cara, né? essa música só é isso por conta desse arranjo, entendeu? Sim. Porque também não é uma coisa muito do tema, até tem o tema, mas é difuso ali no jeito que o Bexiga Sim. compõe. E aí, a partir do terceiro O disco, a gente terceiro foi desencanou e 100% todas as todo composições mundo tá escrito no embaixo ali, Bexiga 70, Bexiga 70. Então foi um processo que a gente fez e pensou sobre. assim. Agora, assim, sobre como isso aconteceu e como acontece, precisa de muitas horas, cara, pra conseguir fazer isso, assim. Então dá muito mais trabalho do que chegar alguém com a parada pronta, assim. E é muito mais difícil de administrar a coisa das quais ideias você não vai pôr na música. Ah, então, isso era onde eu queria chegar. Vocês têm mais ou menos, assim, uma conta de quantos % é aproveitado? Cara, acho que metade podia ser. Não, a gente, pra na todo média, disco, mas tira tem outro, disco que é assim. menos, cara. Teve disco que foi bem. A gente aproveitou bem menos da metade, sim. assim. Mas de eu acho tipo, que de mais- chegar, levantar coisa, tocar e aí depois, Super. assim, falar assim, nossa, não. Com certeza. E Ah, o outro- de jogar fora, assim, muito. É, cara, eu acho que pra cada disco tem outro disco que tá off, assim. Uhum. E tem uma parada também que a partir do primeiro show, todos os arranjos do disco já vão Mudam, pro lixo e a gente já monta mas completamente não, isso é um tudo clássico, diferente. Não tem como. Isso é um clássico. Mas eu acho que Mas eu acho que o disco também que a hoje. gente fez o processo mais estruturado, talvez o terceiro e o quarto, que a gente fazia assim, ia pro estúdio, aí a gente levantava uma célula, tipo, uma ideia. Não era uma música ainda, era ou uma melodia, ou um groove e tal. Ia gravando tudo. Aí fazia, sei lá, 50 dessas células. Aí fazia uma primeira peneira. E aí começava a ver quais que se juntavam. Ah, essa aqui dá pra juntar com essa.
E aí isso ia virando os primeiros embriões. E aí depois disso ainda ia fazendo uma segunda peneira. Então, sei lá, acho que o terceiro disco e o quarto foi meio isso, umas 50 ideias dessa, que viraram no final 8, 9 músicas, assim, tal. Então, só que essas 50 ideias não eram 50 músicas, eram 50 trechos, assim, que podiam dar alguma coisa ou não, assim, tal. Mas, cara, isso assim, se você pegar a quantidade de horas que foram gastas em estúdio para levantar isso, e nem sempre é com todo mundo, às vezes tem 5 no estúdio que fazem uma coisa, que não sei quem não pôde e tal, aí outras às vezes vem depois. Mas, assim, também não quer dizer que isso vai ser para sempre assim, sabe? Agora a gente tá num momento de achar, nessa maluquice da gente ter pouco tempo e tal, como que a gente vai conseguir fazer agora, né? É difícil também. Porque isso depende de muitas horas, cara. E uma coisa que a gente tem que lidar hoje em dia é que a gente não deixar de ser o Bexiga 70, entendeu? Porque tem os novos, tem o novo modelo, a nova ordem mundial, mas ao mesmo tempo a gente tem um som que é o nosso som, que a gente quer que ele continue evoluindo, mas não que necessariamente a gente tenha que romper com o que a gente vinha fazendo para ir para um novo caminho completamente alheio, assim. Valentina tá nessa... Valentina quer romper com tudo. Fala aí, Valentina. É isso que quando eu cheguei já era outra relação com esse tempo, né, de estúdio, com essa... Enfim, acho que quando eu entrei eu já tinha uma disponibilidade X. O mundo todo girou, aí de repente, tipo, a disponibilidade de todo mundo já foi reduzida, a minha também, enfim, de todo mundo mesmo. Porque as coisas parece que estão acelerando num APG, assim. Rumo ao abismo. É, complexo. E esse vínculo todo que eles falam sobre, eu acredito que é um processo mais verdadeiro de compor junto, assim. Porque o Vapor em si, que é o disco que a gente levantou, algumas coisas foram levantadas no disco e muita coisa foi colocada na hora da gravação que não tava em consenso. Foi até complexa a mixagem. Teve muito bate-cabeça mesmo, porque quando vinha, assim, cada um dava umas opiniões de arranjo que, puta, a gente tinha que estar junto, sabe? Vamos voltar pro estúdio tocar essa música. Tanto que eu acho que o Vapor em si se consolidou melhor depois da segunda turnê. É isso. Eu fiz a primeira sozinha, a Amanda fez a segunda, falando da parte da percussão, A Amanda fez a segunda sozinha, quando voltou as duas já estavam, tipo, mano, dominamos. Beleza. Tipo, o Leão tá... Agora a gente tá ligado no que a gente quer fazer no som, o que é estético mesmo, assim, de sei lá. Ela tá falando da Amanda Teles, né, que é a segunda, que é a outra percussionista que elas dividem, são 2 percussionistas na banda. Sim. Né? Sim. E aí acho que essa forma de compor ainda tá chegando, né, na fórmula. Ainda, pra mim, é misterioso. Esse tempo todo aí é um sonho viver, que eles falam. De 50 pílulas, sentar e ainda ficar selecionando. Quando? A gente não consegue fazer isso com um som, tá ligado? Mas isso tem muito a ver com o conceito que a gente tinha de ter uma banda versus o que é hoje de ter uma gig, né? Assim. Sim. Eu acho que muda muito isso, né? A banda era sem fins lucrativos a princípio. A gente ia fazendo. Mas todas as bandas que eu assim, das 3 de 10 com 10 pessoas, estão nesses processos complexos de tempo. De entender a nova paradigma. Tá mais difícil mesmo. Não tá fácil. Sim, as composições ficam meio remoto. Você manda um pedaço pra alguém, tô pensando num negócio aqui, dá uma gravada meio... acho que o processo da pandemia remoto é a bênção, mas também a destruição, assim, né? Porque a galera não se encontra mais mesmo pra testar. Aí eu, tiozinho, eu tenho o meu comentário a dizer sobre isso. Isso sim é uma coisa que eu sinto falta de antigamente. Total. A gente ia ver os outros tocar e tal. E tinha uma parada que, assim, eu em algum momento... Isso daí, né? Essa cena paulistana que... Não fala perto do Rômulo Frois que não existe cena paulistana. Ele bate. Meu Não, Deus. eu quero acreditar que ela existe. Rômulo, inclusive... O alto clero da... Não, isso O daí Rômulo depois a gente conversa em off, mas tinha essa parada, assim, em algum momento, em vários momentos da minha vida, eu tava ali em algum lugar vendo alguém tocar, e aí a pessoa terminou de tocar e falou assim: show, quero fazer um som com você, cara, quero tocar com você, gostei disso daqui que você faz e eu quero participar. Agora, eu sinto que tem uma passividade muito grande de tipo assim, você vai lá, você tá na sua casa, você, sei lá, eu gravo meu solo de saxofone, você grava o seu solo de percussão, você faz um videozinho, posta e jogou ali sua garrafinha no mundo e a coisa ativa, né, da gente procurar e da gente criar ativamente, né, essas conexões, assim, eu acho que morreu um pouco, cara. Isso é uma coisa que eu lamento porque essas conexões, isso é uma coisa que eu falo muito aqui, né,
especialmente aí falando pra ala dos músicos, dos artistas que ouvem, você estabelecer essas conexões e essas confianças é o mais importante dentro de um projeto, porque é isso, você imagina numa banda com 10 pessoas, num processo horizontal, você ter que chegar pra alguém e falar assim, cara, tá ruim. Ou, Sim. tá ótimo, E isso não guarda virar, pro seu disco. E isso não virar a quarta guerra mundial, porque a terceira Já a terceira foi, tá rolando já, né? Total. Mas isso também não ser assim um motivo pra acabar a banda, né? A gente conseguir lidar Claro. com Claro, essas né? coisas e tal. A gente depende de muita confiança, de muito olho no olho, de muita identificação, né? Exatamente. E uma coisa também, cara, que eu acho que a gente aprendeu, ou pelo menos no meu caso particular, você tem o seu projeto pessoal e tem a banda. Ah, sim. Porque cara, aí, isso é cara, fundamental. aí, tudo bem, minha ideia não coube aqui, eu vou usar ela aqui. O famoso ou uma guarde outra. pro seu disco. Exatamente. Então faça o seu disco para você poder usar essas Exato. ideias que não vão entrar. Porque se você só tem a banda para descarregar suas ideias, é mais problema. difícil, cara. É. É mais Aí rola muita Aí complexo. fica frustração. pessoal, tudo pessoal, né? Aí tudo é É. pessoal, exatamente. Mas principalmente isso, eu acho que você entra num nível de afinidade que você confia que a ideia do seu parceiro talvez possa ser melhor que a sua mesmo. Uhum. E joga e aposta nisso, entendeu? Não, e eu acho que às vezes não é nem sobre isso também, não é nem confiar que é melhor, mas eu acho que né, é isso, né? De novo, a gente falando desse tempo que não existe mais, de você ter o tempo de confiar que a ideia não tá tão boa, mas ela vai aprimorar. crescer, Uhum. Né? E que faz parte do processo da pessoa tá ali e aquela ideia não é tão boa, mas vamos aí, porque isso daqui vai virar algo melhor, isso aqui vai Sim. evoluir. Deixar e tal. amadurecer, né? Num tempo que não é o do mercado, né? Também. Não A é gente- esse sistema, tipo, é outro time mesmo. Tem uma frase do Criolo que demorou uns aninhos pra mim pra cair a ficha. Ele falou numa entrevista, quando a gente tava numa turnê, eu tava traduzindo a entrevista, a jornalista alemã não gostou nem um pouco, né? O pessoal um pouquinho mais cartesiano, assim, eles não gostaram. Mas que ela tinha perguntado pra ele, né? Como que é as coisas de você crescer na periferia de São Paulo e tal, não sei o que. O Criolo respondeu pra ela. Eu não vou fazer a voz do Criolo hoje, mas o Criolo respondeu pra ela, falou assim, quando você é um vegetal dentro da panela de pressão, você não sente a água esquentar. Boa pra caramba. E aí, depois de muitos anos, eu falei assim, nossa, cara, pode crer, ele tava muito Caramba. certo. Eu queria te perguntar isso, Valentino, você tá sentindo a água esquentar? Porque nós estamos tiozinho, nós estamos velhos Nós já aqui. estamos escaldados. Você já chegou nesse outro momento, nessa outra lógica. Eu quero saber de você aqui, como que... Não, o que você tá achando disso tudo? Eu vou ter que ser bem Juvenas e pedir um pouquinho de explicação sobre o que o Criolo tá falando. Real, assim, pra responder direito. Como assim? Não, o entendimento disso é que isso, a gente foi viver num processo que a gente não vai... quando você faz parte do processo, você não percebe o processo. Entendi. Entendeu? É meio isso, assim. O vegetal ele vai derretendo aos pouquinhos ali. Ele não é de uma hora pra outra, assim, piscou e falou assim, pô, eu tava sólido, agora eu não tô mais, entendeu? Nesse sentido. Você já chegou num outro contexto. Assim, eu tenho uma curiosidade real, genuína, de saber como que é a percepção de uma pessoa mais nova de todos esses processos, do mercado, eu acho que é bastante coisa, assim, tem movimentos muito incontroláveis, né? Que quando você vê, já foi, assim... Não sei, de entender o mercado, acho que a minha vida profissional começou, assim, comigo, beleza, eu trabalho com isso depois da pandemia, de fato, assim. Antes eu fazia uns trampos e tal, mas não era, morar com meus pais, era uma parada assim, não tinha funça mesmo. Mas aí, nesse rolê recente, assim, foi entender o que é a minha profissão de fato, entender o meu lugar dentro disso, que é mutável, mas também vai criando alguma identidade, assim. Tipo, eu tô aprendendo o que é a minha profissão e ela tá mudando pra caralho, assim, sabe? Tipo, tá mudando a todo momento. Então você fica em duas rodas, né? Tipo... Mas e aí, como que tipo, dentro da profissão, por exemplo? Eu não vou perguntar isso pros caras, porque a gente é da mesma geração. Sim. Eu sei o que os caras pensam. Dentro dessa lógica toda, que hoje em dia a gente não existe, pro bem e pro mal, a gente não existe sem rede social e tal.
e sentar a bunda na cadeira e estudar, entendeu? Então, estudar 5 horas por dia. Onde tá, ainda faz sentido? Tem totalmente. sentido isso? Como que tá? Pra mim, eu acho que meu maior gatilho de ansiedade é isso, porque é o que eu mais amo na vida, é parar e ficar estudando. Então, tipo, na minha época acho que eu consegui por 4 anos ser isso, que foi, tipo, época de conservatório, tava nas faculdades, fazendo umas formações, eu, tipo, putz, estudava e de quebra fazia uns trampos. Então não era prioridade trabalhar. E minha mãe ficava falando, cuidado, ficar pegando trampo já, você não consegue estudar mais, hein? E ela falou por uns 3 anos, assim. De repente a parada virou, ela falou, te avisei, ia começar aí, ficar na funça de grana e abandonar o estudo e tal. E eu sinto falta, porque o que eu sinto falta é justamente esse vínculo, assim, com os trabalhos. Porque vem o repertório e tem uma data. Aí você vai, se tromba, puta, tem mó difícil pra acertar ensaio. O ensaio falta 2 músicos, o outro falta o outro músico. Aí você se encontra, é uma parada, tirou o repertório, você com um livrinho ali, porque também não dá tempo de você super mergulhar no repertório pra um show, que sei lá quando vai ter outro. É isso, a sensação é uma parada que eu falei na casa de um brother outro dia. Falei, nossa, tô trabalhando tanto que eu tô com saudade de tocar. Tipo, tô chegando e só executando, né? Você tira o mapa ali, toca. De chegar em casa, beleza. Tô cansada. Tipo, é isso. Não é nenhuma troca que você consegue estar numa presença, assim, criativa, né? Porque é isso. Pra mim tá meio nocivo o processo cultural desses tempos, assim. Porque as paradas tão caras, a gente ficar correndo atrás das funções. Eu tô aprendendo a equilibrar isso pra poder voltar a estudar, por exemplo. Fazendo escolhas, assim, pra desacelerar um pouco. Então, eu acho que é um assunto que é recorrente aqui, a gente sempre fala porque tá ruim pra todo mundo, né? Tá ruim pra todo mundo. Pra quem não tá trampando e pra quem tá. É impressionante, né? Tá ruim pra todo mundo, a gente não consegue. Se tivesse todo mundo viciado em Instagram e tal, e tivesse bom pra todo mundo, né? As pessoas estão morrendo, né, cara? As pessoas estão morrendo por causa disso e... Sim. Não sei, tem momentos que eu sinto, assim, que trabalhar com a música é meio que um elo com um passado remoto, com um tipo de vida que é outro, que é isso, né? Que em algum momento você tem que estar na sua casa sozinho, desligar o celular, sentar a bunda, estudar, saber o que você tem que fazer, você tem que se desconectar e tal. Tá complexo mesmo, cara. É porque a recompensa, né, da rede social, você fazer tudo atrás de uma recompensa, é um negócio que mata, né, a alma dos fazeres todos, né? Porque o artista sempre fez as coisas pra se mostrar, bem ou mal. Só que agora todas as pessoas, o mundo tá girando em torno de você fazer uma coisa em busca de uma recompensa, né? De ganhar um like, de ganhar um número, de ganhar mais seguidores. outra, né? Você fazia o seu show esperando que as pessoas fossem ver, né? Hoje em dia você tem que passar um café e saber se esse café tá instagramável, entendeu? Então a essência de tudo, né? Porque antes você fazia as coisas pra você e você não tava preocupado se isso ia pegar bem, né? E aí tinha uma parte dos fazeres que tinham que ser publicizados, assim, né? Mas vida muito longa a todas as bandas com 10 integrantes. Com 10, com 9, com 8. Isso é... Força, galera. Isso é resistência, isso é um modelo de vida um pouquinho mais humano, coletivo e tal. Japão, eu ouvi dizer Japão. É isso mesmo? Sonho antigo. Conseguimos. Finalmente, depois de 15 anos. Esse a gente Será que já comprou passagem? Será que já dá pra falar? Será que as passagens parece que já emitiram. Eu falei com o Marcinho hoje de manhã. Não, mas a galera do Japão já fez uns 8 posts já. Se não for verdade... Pelo menos no Instagram já é verdade. Turnê, cara, eu já tive que explicar que a gente perdeu o voo, que não sei o que e tal. Então, postzinho, assim, a hora que tiver dentro do avião, a hora que tiver passado mais da metade, que não dá pra voltar mais, tem que ir, se der algum problema, tem que ir até o final, aí eu acredito que a gente tá em turnê. Valentina Facuri, Marcelo Dvorek, Cuca Ferreira, muito obrigado pela presença de vocês, o tempo de vocês. Os outros 7 integrantes, me perdoem por ter feito os caras cabular o ensaio hoje de terça-feira. Eles agradeceram. Você que tá ouvindo a gente aqui na sexta, mas o programa foi gravado na terça. É isso aí, rapaziada. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado você, cara. Parabéns aí pelo podcast. Que trabalho bacana aí. Bom, a gente é seu fã de 1000 anos. Sobre o Alto Clero não é pejorativo, cara. Você e sua turma do Alto Clero, você, o Kiko, o Rodrigo, Cabral, o Rômulo, cara. Vocês são a Jussara, vocês são sério, a gente
gente fala, cara, olha pro que os caras estão fazendo e vamos aprender. Da Kombi, aí, como cara. diz o Cuca, Eu sempre falei isso. Da Kombi. A nossa cena, a nossa turma cabe numa Kombi, mas quem tá no volante são esses caras. Né? Então o problema deles que não tem erro. Sensacional. E, gente, ó, só queria dizer que nosso podcast, programa de rádio, continua sem patrocínio. Isso daqui não foi publicidade paga, tá? Os que estão falando isso da cabeça deles. Eu não obriguei ninguém a falar, eles estão falando por conta e risco. Entendeu? Rapaziada, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Vida cara. longa. Japão, novos discos, nova formação, muito sucesso, isso aí. É isso aí, vamos pra nóis. frente. Maravilha, encerrando o episódio número 65 do Sabe Som, com a presença de Marcelo Dvorek, Cuca Ferreira e Valentina Facuri aqui no Sabe Som. Lembrando que você pode conferir o Sabe Som na programação da Rádio Brasil de Fato no 98,9, no site do brasildefato.com.br, também no YouTube e no seu player de streaming preferido. Sabe Som tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, a captação de imagem Marina Ortega, a técnica de áudio e a sonorização da Lua Gattinoni e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV da Muniz e Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Papo bom, a gente sai do roteiro e aí eu esqueci de falar durante a entrevista que nos acompanhou aqui na mesa 2 discos fundamentais da nossa história musical, que é a Música Livre de Hermeto Pascoal e Corações Futuristas de Egberto Gismonti. Os discos vão estar aí na playlist desse episódio para você conferir. É isso aí, valeu e bons sons!